O Ler Mais, Ler Melhor de hoje propõe Portugal contado e cantado a quem só quer ser feliz. Com texto de José Jorge Letria e ilustrações de Nuno Alexandre Vieira, neste livro encontramos um CD com músicas cuja criação é da responsabilidade de Tosé Brito. Portugal contado e cantado a quem só quer ser feliz é uma forma de os mais novos aprenderem mais sobre as personagens e os acontecimentos da história de Portugal e uma nova ferramenta para pais e professores transmitirem esses conhecimentos. O conceito que eu tentei pôr em prática ao fazer este livro foi esse. Eu tinha um antecedente que era ter publicado um livro em verso para crianças chamado Portugal para Miúdos, exatamente para dar a perspectiva da história de Portugal, das suas várias épocas, das figuras de referência, etc. E projeto que foi feito com outra editora e, entretanto, a Arial Editores apresentou-me este desafio, que era fazer uma narrativa sobre a história de Portugal, que não fosse, digamos, convencional. Não se trata de um manual, não é um livro de história, é um livro sobre a história. E eu decidi, portanto, enriquecê-lo, ou animá-lo, ou dinamizá-lo com esta componente musical. Portanto, tem 12 textos musicados, textos poéticos, de que o Tosé Brito se encarregou, portanto, musicou-os, e depois, na parte interpretativa, está ele, outros, incluindo eu. Mas isto porque eu tenho a ideia de que há uma série de mensagens, de ideias, de princípios, de valores, que para uma geração que está muito ligada à música e ao gosto pela música, passam mais facilmente se for a música a ser o veículo destas ideias. Basicamente, os textos musicados são sobre figuras, sobre personalidades, reis ou rainhas ou não, exceto um que obedece a um conceito que é o conceito de data, que é o 25 de Abril. Numa alvorada de abril, a tropa saiu à rua para acabar com a guerra nesta pátria que era a sua. O texto todo ele pré-existe à música. Portanto, quando a Arial Editora me contacta para eu fazer o livro, eu tratei de escrever o livro, e portanto o livro ficou pronto, sendo que os 12 textos que acabariam por ser musicados pelo Tosé já faziam parte, digamos, do projeto global, já lá estavam. E portanto depois a questão que se punha é quem musica e quem canta. E portanto foi nessa altura que eu me lembrei, sou amigo de Tosé Brito. O Tosé conseguiu criar para cada uma das canções e para as canções em geral um ambiente musical muito, muito adequado. E, portanto, conseguiu uma coisa que eu acho que é uma vitória para o disco-livro, ou livro-disco, é mais um livro-disco do que um disco-livro, que é as soluções certas, que também são interpretativas das próprias figuras, portanto, encontrar o som certo, o ritmo certo, a linguagem musical certa para cada figura. Não é possível abordar o Marquês de Pombal da mesma maneira que se fala de Dom Dinis, ou não se usa a mesma linguagem para o Salazar que se usa para o Dom Manuel I, por exemplo. Lançou palavras à terra e delas fez a semente da língua e do comércio que engrandecem as gentes. Pôs em verso a emoção que partilhava e sentia e assim ornou a coroa. Foi não só termos um livro que nos conta a história de Portugal da forma como estamos habituados a lê-la e a estudá-la, mas ter uma outra componente, neste caso áudio, um CD, onde abordamos momentos distintos da história de Portugal, desde a formação de Portugal, com Afonso Henriques, até aos dias de hoje, e em que tivemos também a preocupação de que cada tema musicalmente tivesse sonoridades diferentes, tivesse uma estética diferente e representasse um pouco essas épocas de que estávamos a falar. Eu creio que vamos conseguir chegar necessariamente mais facilmente a um público infantil,
que pelo lado das canções, chega e apreende os assuntos de uma forma completamente distinta, se estiver a ler apenas. O segredo está muito nos poemas do José Jorge Letria, que são excelentes poemas, que descrevem muito bem situações e épocas distintas da nossa história. E depois coube-me a mim um trabalho agradável de musicar todos esses poemas e de tentar fazer com que essas canções, sendo canções que podem ser ouvidas por qualquer um de nós adultos, tenham especialmente, sejam atrativas para um público, para chegar a etários muito mais baixos. Na história deixam raízes e o amor pelas liberdades. Um livro com oferta de CD contado e cantado a quem só quer ser feliz é publicado pela Arial Editores. Descubra com esta obra que a nossa história pode ser contada e cantada. No Passatempo temos 10 exemplares deste título para oferecer às 10 primeiras participações com uma frase original sobre a nossa história. Não deixem de participar através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com. Bom ano com muitas leituras.